Eu vou usar hoje essa linha anti-peeling chamada Happy Uni, tá? A maioria deve não saber, mas eu moro fora do Brasil, então fica um pouco difícil para eu adquirir todas as cores de todas as marcas usadas por aí. Então, no Brasil, o fio mais parecido é o Cisne Todo Dia Vitória Quintal, tá? Eu até coloquei um aqui para vocês verem como os fios se parecem, tá? No brilho, no tex, tudo isso, tá bom? Então, nós vamos usar uma cor próxima a um bege, cor de pele, e para os chifrinhos eu vou usar a lã Moleda Círculo na cor 7655, tá bom? Você também vai precisar de uma agulha 2,75, fita métrica, tesoura, agulha de tapeceiro, tudo para você fazer seu acabamento e fazer sua decoração. Como nós iremos fazer uma touquinha para recém-nascido, o tamanho, mais ou menos, da cabeça é por volta dos 35, 37 centímetros. Então, nós vamos começar a fazer como se fosse uma touquinha normal, né? Um anel mágico, aí eu prendo, subo mais uma corrente, dou uma laçada e vou fazendo meus pontos altos. Então, eu vou contar as minhas primeiras correntinhas como um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2. 3, 4, 5, 6, puxar mais fio, 7, 8, 9 e 10. Fiz aqui 10 pontos altos, vou fechar o meu anelzinho e vou prender com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que eu fiz depois das correntes. Que eu quero ele bem fechadinho. Agora, nessa segunda volta, eu vou fazer 20 pontos altos. Vou subir 2. E aí, eu vou bolhar bem aqui do ladinho onde tem um ponto alto e vou colocar 2 pontos altos. Então, em cada pontinho da volta anterior, você vai colocar 2 pontos altos até você ter 20 pontos altos no total. 5, 6 e 7, 8 e 9, 10 e 11, 12 e 13, 14 e 15, 16, 17. Ó, cheguei aqui no ponto antes das correntes, né? 17, 18, 19. 19 porque eu conto as minhas correntes como um ponto alto. Aí, eu vou lá no pé das minhas correntes e faço o meu último ponto alto. E prendo com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto ao lado das correntes. Já fiz a minha segunda volta. Agora, na minha terceira volta, eu subo 2, faço um ponto alto no
ponto alto ao lado das correntes. No ponto alto seguinte, faço 2. A terceira volta sempre vai ser um ponto alto e no ponto alto seguinte, um ponto alto e um aumento, ou seja, 2 pontos altos. Aqui você, no final, vai ter que ter 30 pontos. Aí você vai continuando. Um ponto alto em um ponto, 2 pontos altos no próximo ponto, alternando um ponto com aumento, outro ponto sem aumento. Agora, eu vou fazer um ponto alto bem ao lado das minhas correntes. Na minha quarta volta, vou subir novamente 2 pontos. Vou fazer um ponto alto no ponto alto seguinte. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto também. Agora, no terceiro ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. Ou seja, para a quarta volta, eu vou fazer somente o aumento sobre aumento. Então, aqui eu tenho um ponto alto, faço somente um ponto alto. Aí, aqui no Vzinho, no primeiro ponto do Vzinho, eu faço um ponto alto e no segundo ponto alto do Vzinho, eu faço 2 pontos altos. Então, nessa quarta volta, você terá que ter, ao final, 40 pontos altos. Terminei as minhas 4 voltas. Aqui eu tenho aproximadamente 6,5 centímetros. Eu vou ter que continuar a fazer as minhas voltas até eu ter pelo menos 11 centímetros. Então, já tenho na minha quarta volta 40 pontos altos. Agora, eu vou para a quinta volta. Vou subir 2 correntes. No ponto alto ao lado, faço um ponto alto. No segundo ponto alto, faço também só mais um ponto alto. No terceiro ponto alto, apenas um. No quarto ponto alto, eu faço 2 pontos altos. Ou seja, você irá fazer aumentos sempre no quarto ponto alto. Então, aqui você vai fazer mais 1, 2, 3, aqui é o quarto, faz mais 2. No final dessa quinta volta, você terá que ter 50 pontos altos. Final da quinta volta, eu tenho aqui 8,5. Agora, nós vamos para a sexta volta, na qual nós iremos fazer 60 pontos altos, com os aumentos sempre no quinto ponto. Então, 2 correntes para subir, um ponto alto, 2, 3,
4. Cheguei no quinto ponto alto, que é aquele do segundo do Vzinho, então, vou fazer um aumento nele. Mais uma vez, vou fazer 4 pontos altos. E vou fazer 2 no Vzinho. Então, a volta é toda dessa mesma forma. Um aumento sempre no quinto ponto alto. No final, você precisará ter 60 pontos altos. Terminei a minha sexta volta, tenho aqui os meus 60 pontos altos e tenho aqui já 10 centímetros. Agora que eu já cheguei tão próximo, isso quer dizer que basta uma volta para que eu tenha o tamanho desejado para RN. O que eu vou fazer nessa volta eu não vou fazer aumentos, eu vou fazer simplesmente os 60 pontos novamente. Então, eu vou subir 2 correntes e vou fazer ponto sobre ponto, até ter os meus 60. Terminei aqui a minha sétima volta. Você pode ver que ele fica um pouquinho emborcado, mas é isso mesmo que eu quero, tá? Porque essa parte aqui de trás vai acomodar a cabecinha do recém-nascido. Então, quando você for fazer essa mesma touca, preste atenção na qualidade do fio que você vai usar. Um fio que seja antialérgico, que seja macio, tá bom? Então, agora, eu vou começar a trabalhar em carreiras, tá? Eu fechei aqui meu último ponto, vou subir 2 correntes e vou fazer 50 pontos altos. 1, 2, fiz os meus 50 pontos, aqui eu tenho 10 pontos sobrando, esses 10 pontos são para a nuca do bebê. Então, agora eu vou fazer 1, 2 correntes e vou virar meu trabalho e vou fazer novamente os 50 pontos. Terminei a minha segunda carreira e agora, para completar essa parte das carreiras de ida e volta, você tem que fazer até ter 7 centímetros. Na hora que você tiver 7 centímetros, você vai ter que dar uma volta completa no seu capuz, tá? Eu vou fazer aqui até eu ter os meus 7 centímetros. Ó, eu já tenho aqui aproximadamente 2, ou seja, eu vou ter que fazer mais ou menos mais umas 5 carreiras. E aí, quando eu tiver já os meus 7 centímetros, eu volto para dizer quantas carreiras eu precisei, tá bom? Terminei a minha sétima carreira, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreiras foram suficientes. Agora, eu vou começar a fazer o acabamento. Você tem 2 opções. Você pode fazer com cordinhas ou sem cordinhas. Caso você faça com cordinhas, você pode aproveitar esse momento e fazer agora. Só que para poder você voltar para a touca, você vai ter que fazer ponto baixíssimo, ponto baixo, alguma coisa assim, e na minha opinião fica muito grosso. Então, eu prefiro depois de pronto colocar, né? Então, eu vou trabalhar o acabamento. Vou fazer uma correntinha e vou fazer ponto baixo, circulando aqui, contornando as laterais e a parte atrás da touca. Aí, eu coloco sempre um ponto baixo envolvendo e um ponto baixo entre os pontos, que eu não quero alargar isso muito, tá? Então, eu faço um ponto baixo envolvendo, um ponto baixo entre os pontos, um ponto baixo envolvendo, um ponto baixo entre os pontos.
tá? Aí você também não coloca muita tensão no seu ponto para manter a elasticidade da peça, tá bom? Aí aqui, ó, chegou na bordinha entre, eu coloco um aqui. Aí onde tem só os pontos altos, eu coloco só um ponto baixo sobre o ponto alto. Aí no encontro entre a touca e a outra parte dos 7 centímetros, eu coloco um ponto baixo, envolvo corrente e coloco entre os dois pontos um ponto baixo. E assim eu vou terminando o acabamento das laterais e da parte de trás da touca. Bem simples. Que já é uma touca decorada, né? E aqui onde tem as 3 correntinhas é para subir, aqui no meio, e uma aqui também. Aí agora eu vou fazer a primeira cordinha, tá? Vou fazer 50 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa primeira parte da touquinha, nós estamos aqui já pronta, tá? Agora, a gente vai partir para a decoração dela, tá bom? A começar pelas orelhinhas e depois os chifrinhos. Agora, iniciaremos a trabalhar as orelhinhas, tá? Eu já tenho uma aqui pronta e agora nós vamos fazer a segunda orelha do par. Com a agulha de 2,75 e o mesmo fio que você fez a touca, você vai fazer um anel mágico. Você vai fazer um anel mágico e vai prender. E dentro do anel você vai colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora você vai fechar o seu anel. E você não vai fechar com ponto baixíssimo com nada, você vai trabalhar em espiral. Depois que você fez os 6 pontos, você vai fazer novamente 6 pontos baixos. Um para cada ponto da volta anterior. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele vai ficando bem fechadinho, mas não se preocupa que depois da próxima volta a gente vai abrir. Agora que você fez os 6, você vai ter que fazer 12, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto baixo da volta anterior. Então, 1, 2, 3, 4, 5
e 6. Aí você pode já ir abrindo para facilitar a colocação dos pontos. Então, já tenho 6. Então, 7, 8, 9 e 10, 11 e 12. Então, você já tem a sua terceira volta pronta. Agora, você vai ter que fazer uma volta só com 12 pontos baixos, sem aumento, sem nada, ou seja, um ponto baixo em cada ponto baixo da volta anterior. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Depois dos 12 pontos baixos prontos, agora você vai ter que fazer 18, ou seja, um ponto baixo com apenas um outro ponto baixo e o ponto baixo seguinte com 2 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, 7, 8 e 9, 10, 11 e 12, 13, 14 e 15, 16, 17 e 18. Aí, conforme você for fazendo, você vai virando as bordas, tá? E vai apertando mais aqui onde tem o anel mágico. Agora que você tem 18 pontos no seu trabalho, você vai precisar fazer 18 pontos em cada uma das próximas 8 voltas. Ou seja, você vai precisar 8 voltas, cada uma com 18 pontos. Aí, quando você terminar, você vai ter uma peça exatamente igual a essa. E na hora de cortar, corte deixando uma boa sobra de fio para poder costurar na peça. Aqui eu estou já com as 2 orelhinhas prontas. E agora nós vamos começar a fazer os chifres. Os chifres são 2 partes separadas que depois a gente costura, tá? Para poder dar a aparência, né, do chifrinho do animal. Então, agora nós vamos trocar o nosso fio, mas nós vamos continuar com agulhas 2,75. Primeiro, nós vamos fazer essa parte mais comprida e depois nós iremos para a menor parte. A parte mais comprida do chifrinho, a gente começa com um anel mágico e aí a gente prende. Dentro do anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4,
5 e 6. Agora, nós vamos fechar o nosso anel. E vamos trabalhar em espiral, não vamos colocar ponto baixíssimo, qualquer coisa. Já vamos direto pro próximo ponto e vamos fazer um aumento. 1 e 2. E da mesma forma, nós vamos fazer nos outros 5 pontos restantes, para ter 12. Então, tenho 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A gente aproveita, aperta mais aqui o anel e vira. Agora, nessa terceira volta, nós vamos colocar 12 pontos baixos. Um em cada ponto da volta anterior. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui tô com bastante tensão, tá? 10, 11 e 12. Então, na minha terceira volta que eu já tenho os 12 pontos, e agora eu vou ter que trabalhar mais 12 voltas, cada uma com 12 pontos, sendo um total de 13 voltas. Então, na primeira volta eu tenho um anel mágico e coloco 6 pontos baixos dentro. A segunda volta eu só tenho aumentos, então eu já viro para 12. Depois dessa segunda volta, eu tenho que fazer mais 13 voltas, cada uma com 12 pontos. Quando você terminar os 12 pontos, você vai ter essa peça dessa maneira aqui, e aí é só você cortar e lembrar de deixar uma sobra do fio para poder costurar. Agora, eu vou terminar aqui e aí eu vou passar depois para fazer a parte menor do chifre. Já tô com meus dois chifrinhos aqui prontos, né? A primeira parte do chifrinho. Agora, eu vou pra segunda parte, né? Porque nós vamos aqui pegar e costurar dessa forma. Então, pra fazer essa parte menor, eu continuo com a agulha 2,75, o mesmo fio, faço um anel mágico, prendo, coloco 6 pontos baixos dentro desse anel, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o meu anel. E não fecho com ponto baixíssimo nem nada, eu vou continuar a trabalhar em espiral. Agora, para a segunda volta, eu vou fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto. Vou tirar aqui, ó, tá aqui para trás. Um,
e 2. No terceiro ponto, eu faço 2, que é um ponto baixo normal e um aumento. No ponto baixo seguinte, eu faço um ponto baixo. No ponto baixo ao lado, faço um ponto baixo e no último ponto da volta, eu faço 2 pontos baixos. Ficando com 8 pontos baixos nessa volta. Aí, você pode pegar aí e virando. E agora, eu tenho que fazer 3 voltas, cada uma com 8 pontos baixos, para poder terminar meu trabalho. Aí, é só você fazer os 8 pontos. 1, 2, e assim por diante. Quando você fizer as 3 voltas, é só você também pegar, cortar, né, o seu fio, deixando uma boa sobra para costura. Já terminei a minha segunda parte do chifrinho, então aqui eu tenho as 2 partes do chifrinho e todas as outras peças que foram crochetadas. Então, agora basta fazer todos os arremates e as costuras. As orelhinhas você tem que fazer uma dobrinha dessa forma e colocar mais ou menos assim, ó, pela frente, tá? E ao lado o chifrinho, tá? Antes de você costurar o chifrinho, não esqueça de costurar essa parte menorzinha nele e de colocar o enchimento, caso seja da sua preferência. Então, eu vou fazer todos as arremates e as costuras, e assim que ele estiver prontinho, eu mostro o resultado para vocês. Então, gente, esse é o resultado da nossa videoaula dessa semana. Aqui você pode ver, já costurei as orelhinhas, os chifrinhos. Fica muito gracioso em um bebezinho recém-nascido. E o melhor de tudo é unissex. Caso você queira fazer uma diferenciação entre menino e menina, basta você colocar um lacinho vermelho ou uma florzinha vermelha aqui perto do chifrinho ou da orelhinha. Fica uma graça, é rápido de fazer e fica muito, muito, muito bonito. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like, se inscreva e ativa o sininho para receber notificações toda vez que eu postar alguma novidade. Até a próxima!